Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E como no estudo eu vou mencionar muitas vezes a palavra anticristo, né? Esse termo anticristo, eu queria deixar aqui para você claro o que é um anticristo para mim, né? O que significa o anticristo? Quem é o anticristo para mim, né? O anticristo, meus amados, ele é uma ótima pessoa, ele é uma boa pessoa, né? Para você que não sabe, o anticristo é todos aqueles que acreditam na Trindade, né? Todos aqueles que defendem a Trindade, todos aqueles que negam o Pai e o Filho, que não aceitam Jesus como o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Todos esses são anticristos, né? E os anticristos, né, os trinitarianos, né, eles, em sua grande maioria, são pessoas boas, entendeu? São pessoas cheias de ricas obras. Eles não são pessoas maus, né? A gente associa muitas vezes a palavra anticristo como uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que é demônio, e não é, né? São pessoas que muito carinhosas, pessoas boas. Eu de repente, você tem amigos que acreditam na Trindade. É um anticristo. Eu tenho amigos que, né, também é anticristo, entendeu? E são pessoas boas. Tem amigos que, de repente, se eu caísse em uma cama inválido, o cara ia chegar e ia me ajudar, entendeu? Os anticristos, eles são pessoas boas, né? Cheios de boas obras, né? Eles visitam orfanatos, fazem caridades, pregam a palavra, eles ajudam as pessoas, visitam os órfãos e as viúvas. São pessoas boas, meus amados. Os anticristos são pessoas boas. O problema do anticristo, sabe qual é o problema do anticristo que a Bíblia apresenta? Veja comigo aqui em 1 João. O problema do anticristo, abre a tua Bíblia, 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, o verso 22. O problema do anticristo é só esse aqui, que a Bíblia aponta. 1 João, capítulo 2, o verso 22. Diz assim, ó: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Pronto. O problema do anticristo é só esse, entendeu? Ele é mentiroso. O anticristo, ele é mentiroso. Entendeu? Talvez você tenha um amigo show de bola, mas o cara é mentiroso. Sabe aquele amigo que às vezes te empresta dinheiro, mas mente pra caramba? Pois é, o anticristo é esse. Ele é mentiroso. Ele nega o Pai e o Filho, e ele nega o Pai e o Filho em tudo. Porque as Escrituras dizem que foi o Pai e o Filho que criou o mundo, né, os céus e a terra, mas o anticristo diz, não. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Ele coloca um terceiro. A Escritura diz que a nossa salvação, né, pertence ao Pai e ao Filho, mas o anticristo diz, não. Pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele coloca mais um terceiro. Né? Então, o anticristo, ele nega a Escritura, ele nega o Pai e o Filho, né? Ele não aceita o que está escrito. Né? O anticristo é uma pessoa que fala mentiras em nome do Pai e do Filho. Entendeu? Então, esse é o problema do anticristo. Ele é mentiroso. E vai ficar provado aqui nesse estudo, né, em nome de Jesus, que o anticristo é mentiroso, que essa mentira de que Deus é três pessoas, porque é isso que o anticristo ele ensina, que Deus é três pessoas, que essa mentira fique patenteado no nome do anticristo, para a honra e glória de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, que eles sejam verdadeiros. Porque o anticristo, eles afirmam que Deus é mentiroso, que Jesus Cristo é mentiroso. Eles querem fazer de Deus mentiroso, sendo que na verdade mentiroso é eles. E vai ficar provado aqui em nome de Jesus, amém? Os Escritos Sagrados vai falar para nós quem é Deus, quem é Jesus Cristo e quem é o Espírito Santo. Né? Como a gente tem estudado aqui, e hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Beleza, meus amados? Então, o anticristo, ele diz que Deus é três pessoas. Né? E que esse terceiro é um outro Deus, né? Que nem o Pai e o Filho. Né? E para isso ele abre textos da Bíblia e realmente
De fato, olhando ali, os textos que eles apresentam, tá certinho, eles estão certos. Só que o problema é que eles omitem o contexto. Porque o contexto mostra diferente. E basta só um texto do contexto para derrubar toda essa teoria de trindade, essa doutrina da trindade. Entendeu? Basta só um texto. Né? E o objetivo deles é induzir ao erro. Colocar uma trindade na tua cabeça. E é interessante que quando a gente fala do Espírito Santo, nós afirmamos de fato que o Espírito Santo, a gente não pode bater o martelo e dizer o Espírito Santo é isso, a gente não pode bater o martelo e dizer é isso, porque a Bíblia não faz isso, né? Mas nós afirmamos sim que o Espírito Santo é um poder, certo? E aí eles pegam o que a gente diz e dizem assim, eles dizem que o Espírito Santo é uma energia, uma força. A gente nunca falou isso, que é uma força, uma energia. Energia tem a ver com eletricidade, a gente pensa logo em eletricidade, né? Um negócio assim que tem a ver com algo humano. Mas nós afirmamos que é um poder por quê? Porque a palavra assim o diz. Jesus mesmo disse, fique lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando veio lá o Pentecoste, o que foi que desceu sobre eles? O poder de Deus, amém? O próprio Jesus falou. E a Bíblia, em outras passagens, mostra que o Espírito Santo é comparado a um poder. Certo? Mas não que seja simplesmente um poder. Né? É bem mais amplo e a gente vai entender aqui nas Escrituras. Eles dizem que a gente diz que é uma força, né? A gente nunca disse isso. Mas a gente vai ver aqui o que de fato as Escrituras falam, né? Então, a gente vai ver aqui que o anticristo ele não quer na palavra de Deus. Né? E para a gente iniciar, eu vou mostrar aqui primeiro um texto base, para a gente entender quem é o Espírito Santo. Certo? Para a gente entender quem é o Espírito Santo, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantas pessoas existem na divindade. Você já parou para pensar quantas pessoas existem na divindade? Existe um ser divino, apenas um ser único, soberano do universo, um ser divino, que é o Pai. E esse Pai, esse Deus soberano, ele tem um filho, o Senhor Jesus Cristo, que é divino também, porque ele é divino. Ele herdou essa divindade do Pai, né? E, para a gente começar aqui, 1 Coríntios 8,6. Abre a tua Bíblia aí. 1 Coríntios 8,6. Lá diz assim, Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então, aqui é um texto muito claro, que mostra que Deus é só um e é o Pai, né? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então, você percebe que esse texto aqui, que é um texto do contexto, já derruba toda a doutrina da Trindade. Basta apenas um texto. Mas, apesar de ter outros, mas a gente vai examinar, nós vamos estudar quem é o Espírito Santo, mas vamos determinar quantas pessoas existem na divindade, certo? Então, baseado nesse texto, sabendo que existe apenas um Deus, e esse Deus é uma pessoa e é o Pai, e sabemos que existe um só Senhor, que é Jesus Cristo, baseado nesse texto, vamos ver quantas pessoas existem na divindade, certo? Então, o primeiro texto que eu gostaria de comentar com vocês é João capítulo 10. Abre a tua Bíblia em Evangelho de João capítulo 10, o verso 30. É um verso bem conhecido, né? Mas é que mostra uma verdade única ali, né? 10:30. Diz assim: Eu e o Pai somos um. Né? Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Duas pessoas na divindade. Se na divindade existissem três pessoas, Jesus diria, eu, o Pai e o Espírito somos um. Entendeu? Muito claro isso aqui. Só que assim, muitos utilizam esse texto aqui para dizer que Jesus é igual a Deus e que, portanto, é Deus também. É um Deus independente do Pai. Né? Só que aí, Jesus orou para que nós fosse um com Ele, como Ele é com o Pai. Então,
Aí a gente ia se tornar uma pessoa divina também? Todos nós iríamos se tornar uma pessoa divina, que nem Jesus é com o Pai? Então não tem sentido. Como é que ele é um com o Pai? A própria Escritura fala. É o Pai em mim e eu no Pai. É aquela união, entendeu? Aquela conexão. Então quando a gente está em Cristo e Cristo em nós somos um com Cristo. É dessa forma que Jesus é um com o Pai. Porque o Pai está nele e ele está no Pai. Entendeu? Então, esse aqui é um texto muito claro. Você vê que a gente sabe, né, lógico, que os anjos, eles são um com Deus e com Cristo. Com certeza eles são um com... Mas você percebe que Cristo nem fez questão de mencionar os anjos aqui nesse texto. Por quê? Para não dar, para mostrar que na divindade existem apenas duas pessoas. Certo? Vamos para um outro texto. Mateus 11. Mateus 11, o verso 27. Outro texto que mostra que que existe apenas duas pessoas na divindade. Verso 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho a quem o Filho o quiser revelar. Então você percebe aqui que ninguém... O que significa ninguém para você? Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Oh, peraí, será que Jesus mentiu aqui? Faltou o terceiro ser. Será que o terceiro ser não conhece o Pai e o Filho? O que é que você acha? E olha que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, o verso 10 e 11, que o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Será que Jesus mentiu aqui? É porque o Espírito, meu amado, não é o que você, não é o que os anticristos dizem por aí, não é o que eu e você está pensando que era, né? Mas esse texto é muito claro. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Duas pessoas na divindade, um conhece o outro. Jesus já fechou o ciclo aí, entendeu? Um outro texto que a gente pode examinar aqui é João 6. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de João, certo? São textos que claramente já derruba a doutrina da Trindade, entendeu? Porque vai mostrando claramente que duas pessoas apenas existem na divindade, né? Então aqui em João 6,44, e é interessante, seria bom você ler em conexão com João 14, né? Seria bom você ler com João 14, o verso 6. A gente vai ler João 6,44 e João 14, 6, ele nos dá uma mensagem bem interessante. Porque lá em João 14, 6, Jesus diz que ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. E como é que a gente faz para ir a Cristo? Quem é que nos leva a Cristo? Aí aqui em João 6,44 responde. Olha o que diz lá. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é interessante esse texto, porque lá em João 14, 6, diz que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aqui diz que ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ou seja, é um levando ao outro. O Pai leva o Filho e o Filho leva ao Pai. Entendeu? Não tem um terceiro. Não tem um terceiro, entendeu? Mas o anticristo nega essa verdade. Ele quer colocar um terceiro aí, certo? Um outro texto que eu gostaria de mencionar, e a gente já termina essa... Porque são muitos, entendeu? Mas você tem que ter absolutamente certeza que Deus, que a divindade, que existem duas pessoas na divindade. Você não pode ficar com dúvida em relação a isso. Porque partindo desse ponto a gente vai entender quem é o Espírito Santo, entendeu? Porque
as coisas têm que ser bem contextualizadas, e é isso que o anticristiano faz, ele não contextualiza, entendeu? Esses versos para eles não tem nenhum sentido, por isso que eles quase não leem esses versos. Mas você vê, ó, Efésios 5:5, olha o que diz aqui. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idolatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você percebe que o reino é de Deus e de Cristo. Não existe um terceiro. E o anticristo ele nega isso. Ele diz que tem um terceiro. O reino é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É de Deus, é de Cristo e é do Espírito. 3 pessoas, segundo eles. Então o anticristo ele é mentiroso. Ele destrói todo o evangelho, entendeu? Jesus veio pregar o evangelho do reino de Deus e o anticristo ele veio pegar o evangelho do Deus Trino. De 3 pessoas, entendeu? Só que aqui mostra claramente que o reino é de Cristo e de Deus. Certo? E lá em Apocalipse fala, né, que o mundo vai se tornar de nosso Senhor e de seu Cristo, né, se referindo a Deus e a Cristo, o reino do mundo, né, mas o anticristo nega essa verdade. Um outro texto que eu gostaria de mostrar para vocês, que mostra também que existe 2 pessoas na divindade, é Apocalipse 7. Abre tua Bíblia aí, Apocalipse 7. Apocalipse 7, o verso 10. E esse texto é muito interessante, meus amados. Porque a maior bênção que está aguardando a você e a mim é a salvação das nossas almas. Amém? É a nossa salvação. E quem é que vai fazer essa grande obra por nós? Quem é que vai nos salvar? Olha só. 7, 10. Diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só que texto lindo. Mostra claramente que a minha salvação e a tua salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. A Deus e a Cristo, unicamente. Não existe um terceiro aqui. A nossa salvação não pertence a um terceiro aqui. Mas o anticristo ele nega esse fato. Entendeu? Ele nega isso. Por isso que ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Entendeu? E se você voltar aqui, ó. Voltar aqui em Apocalipse 5. A quem pertence a nossa adoração? A mim e a tua adoração. Apocalipse 5, verso 13. Diz ali que a nossa salvação pertence, ó lá. Diz lá. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Louvado seja Deus! Então, a gente percebe aqui que existe um grupo de pessoas recebendo adoração e outro grupo adorando. Esse grupo que está recebendo adoração é o Pai e o Filho, né? 2 pessoas apenas. E você vê que é aqui, ó, as criaturas, as pessoas que estão, os seres que estão adorando o Pai e o Filho, é em todo lugar do universo, no céu, certo? Na terra, embaixo da terra, né? Em qualquer lugar, no mar, em tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, aonde é que está esse terceiro ser que não está recebendo adoração? Ou que esteja também adorando? Não tem. Entendeu? Não tem. Então, mas o anticristo ele nega esse fato. E ele diz que também o louvor, a honra, a glória e o domínio pertencem a um terceiro ser, que eles criaram. Certo? Eles criaram esse terceiro ser. E nós vamos ver isso aqui, sabe por quê? Porque a gente viu que existe só um Deus, e esse Deus tem um Filho, que é Jesus Cristo. Então, quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Lembra? Aquele Espírito que parava por sobre as águas, aquele Espírito que desceu em forma de pomba, é o Espírito de Deus, certo? E a Bíblia diz também que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Você tem dúvida disso?
Depois eu vou te mostrar os textos aqui, né, em Romanos. Mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, certo? Agora, mas quem é de fato o Espírito Santo? João 4. João 4 vai responder essa pergunta para nós. Abra a tua Bíblia aí, João 4. O verso 24. João 4, verso 24 diz: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante esse verso. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja bem, nós sabemos pelas Escrituras que Deus ele é uma pessoa. Quando eu me refiro a pessoa, é que tem cabeça, 2 braços, 2 pernas, tronco, certo? A Bíblia mostra isso. Né? Lá no livro de Daniel, Daniel diz que viu os cabelos que eram brancos, né? Lá em João, Apocalipse, João diz que viu ele segurando um livro, né, na sua mão, né? Ele viu alguém sentado. Ele viu alguém sentado no trono. Então, assim, Deus é uma pessoa. Acho que você não tem dúvida disso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos semelhantes a Deus no sentido do formato. Deus tem uma forma, ele é uma pessoa. Você não tem dúvida disso, né? Só que aqui diz também que ele é espírito. A Bíblia está se contradizendo? Não. Ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, mas ele também é espírito. Entendeu? E isso é uma grande revelação. Porque lá no céu, quando você chegar lá, você vai ver a Deus. Amém? Você vai ver a Deus. Sentado no trono, não sei, você vai ver ele. Até uma escritora fala, né, que maior alegria há do que ver a Deus. E acho que vai ser uma alegria tremenda, né? Porque Deus é a fonte de toda alegria, de todo prazer, de toda a vida, né? Então, ver a Deus vai ser algo tremendo. Então, assim, você vai ver, em nome de Jesus, um dia, a Deus. Mas tenha certeza, meu amado, que quando você vê a Deus sentado em algum lugar, ou você vê ele em algum lugar, pode ter certeza que ele não está somente ali. Ele está em todos os lugares. Porque Deus é Espírito. A Bíblia diz lá em Salmos, o verso 7, para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Do Espírito de Deus. Porque ele é um ser espiritual. É uma pessoa, mas é um ser espiritual. E ele está em todos os lugares por meio do Espírito. Entendeu? Então você, ao ver Deus lá sentado no trono, tenha certeza, ele não está somente ali. Ele está em todos os lugares. Por isso que o salmista diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Entendeu? E olha que verso interessante esse de Jeremias. Abre a tua Bíblia aqui em Jeremias. Jeremias 23, 24. Acho que você conhece esse verso. Se não conhece, você vai conhecer. Mas ele mostra a grandiosidade do nosso Deus. Amém? É algo assim tremendo. 23, 24. Diz assim, ó. Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Viu só? Porventura não encho eu, o próprio Deus, os céus e a terra? Ele enche os céus e a terra com o quê? Com a sua presença. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmos, certo? Para onde fugirei do teu espírito? Que espírito? Ele mesmo, porque Deus é espírito, meu amado. Agora eu pergunto, Deus é o Espírito Santo? Claro que sim. Entendeu? Só que tem um outro detalhe nas Escrituras sobre quem é o Espírito. Abre a tua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. 2 Coríntios. Vamos abrir aqui. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Deixa eu abrir aqui. 3,17.
3:17. Diz lá: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Louvado seja Deus. A gente viu que Deus é Espírito. Quem é esse Deus? Lembra que existe só um Deus? O Pai, lá em Coríntios. Lembra? A Bíblia é assim, texto e contexto. Se liga um verso com o outro, né? O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E a gente viu que Deus é Espírito. O Senhor é Espírito, que é Cristo, e Deus também é Espírito. E será que Cristo também enche todas as coisas? Será que ele enche também o universo com a sua presença? Vamos ver lá. Aqui em Efésios 4:10. Olha que interessante esse texto. 4:10. Diz assim, ó: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém? Então a gente vê que o Pai, ele enche todas as coisas. Não encho eu todo o céu e a terra, né? E aqui a gente vê que Cristo, ele subiu, né? Porque quando ele desceu aqui para a terra, se fez homem, ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou dos seus poderes de Deus, que tinha recebido do Pai, a autoridade do Pai, né? Que tudo, você sabe, tudo Cristo recebeu do Pai. Então ele se esvaziou dessa forma de Deus, desceu aqui para o mundo e viveu como homem, né? Viveu como homem. Quando ele voltou, ele recebeu glória do Pai. Ele recebeu seus poderes divinos de volta. Entendeu? Ele foi glorificado pelo Pai. E aí, ele agora é onipresente também, como o Pai é. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, porque o Senhor é Espírito. Amém? Então, ambos são Espírito. Romanos 8:9 mostra ali, ó, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, né? Romanos 8:9. Vamos ler aqui, meus amados. 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. No Espírito de quem? Do Pai e do Filho. Amém? Ambos compartilham o mesmo Espírito. Deus é Espírito. O Senhor é Espírito. Quantos Espíritos existem, meus amados? Apenas um. Há uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Amém? E aqui diz: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Aí, ó, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu, meus amados? Quem é o Espírito Santo? Não se pode fugir disso aqui. Por isso que lá no contexto a gente viu apenas duas pessoas na divindade. Entendeu? Ah, mas o Espírito Santo não estava presente. Eles são o Espírito Santo. Entendeu? Agora, a gente não pode dizer que o Espírito... Veja bem, a gente não pode dizer que o Espírito... Você viu que Deus é Espírito. Mas a gente não pode dizer que o Espírito é Deus, porque a gente não pode limitar o Espírito de Deus. Por exemplo, se o Espírito de Deus, o Espírito que desceu naquela pomba lá, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu em formato de pomba. Você acha que o Espírito de Deus simplesmente estava só ali? Você não tem sentido. Ele enche todo o céu e toda a terra, entendeu? Por isso que o Espírito Santo não é chamado de Deus na Bíblia, mas como um representante de Deus, porque ele representa Deus. Entendeu? Ele vem do Pai, por isso que Jesus diz: procede do Pai, vem da parte do Pai, porque ele é Espírito. Entendeu? Então não dá para você pegar um pedacinho, poderia dizer assim, que não tem como separar isso. Isso é uma característica do Pai, né? Ser Espírito, é algo dele mesmo. Tem como tirar isso dele, né? Não tem como você pegar uma porção da presença de Deus e dizer: isso aqui é Deus. Deus está em todos os lugares, entendeu? Por isso que não tem como você dizer é Deus. Ele representa Deus, entendeu? Porque Deus é num contexto muito grande, muito maior, né? Mas isso é uma revelação tremenda, meus amados. Para mim foi uma revelação tremenda. Saber que Deus é uma pessoa, você vai ver ele, que ele vai estar num lugar, você vai encontrar ele, né? Mas
ao mesmo tempo, ele não está simplesmente ali. Está em todos os lugares, por meio do seu Espírito. Ele é o Espírito Santo. Jesus Cristo é o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Entendeu? Só que os anticristos, eles pegam essa manifestação espiritual e personificam ele. Diz que é uma pessoa, olha só. E é interessante, não é o pai, não é o filho, é uma outra pessoa. É um outro ser divino, que as escrituras não mencionam. Nem nome tem. E aí eles dizem, ele pega essa outra pessoa e camufla, dizendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai e o Filho, amado. E a gente vai comprovar isso aqui nos textos. Nos textos que eles usam de forma errada para colocar o erro na mente das pessoas. Por exemplo, lá em Mateus 12, né, vamos ver lá em Mateus 12, nós vamos falar ali sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eles dizem assim, né, como é que você pode blasfemar, falar mal de alguém, se não é alguém, mas representa alguém, né? Então vamos lá, vamos ver aqui Mateus 12, 31 e 32. Olha só, é interessante esse texto aqui. 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então você percebe aqui que no contexto anterior, Jesus fez um milagre, né, expulsando ali um demônio do rapaz. E aí os fariseus lá, os escribas, disseram que ele fazia isso com o poder de Beelzebul, né, de um outro demônio. De um demônio lá. E aí, Jesus considerou isso uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? E aí os anticristos, eles dizem que aqui o Espírito Santo é uma pessoa, porque não se pode falar mal de algo que não existe, né? De uma energia, de uma força, né? Que eles diminuem nesse caso, né? A gente não usa essas expressões, mas eles, para diminuir a doutrina verdadeira, a verdade, eles dizem isso, que a gente diz isso, né? Energia, força. Não se pode falar mal de uma energia, não se pode falar mal de uma força, né? Só que é o seguinte, quem é o Espírito Santo aqui? Lembra? É o Pai aqui. Jesus está se referindo ao Pai. Por que é o Pai? Porque lá em João 14 diz que é o Pai que faz todas as obras. Por meio do Filho. Então foi o Pai que expulsou aquele demônio. Porque não era ele que fazia as obras, mas era o Pai que fazia as obras. E quando os caras disseram, você é expulso pelo poder do Beelzebul, eles estavam blasfemando contra o Pai. E aí Jesus defendeu o Pai. Disse, vocês falam mal contra o Espírito Santo, vocês podem falar mal de mim, né? Se falar mal de mim, será perdoado. Mas se falar mal do Espírito Santo, vocês não terão perdão nem aqui, nem em outro lugar. Entendeu? Agora, se Jesus tivesse assim, toda blasfêmia contra o Filho do Homem e contra o Pai, olha só, se tivesse assim o texto, e contra o Pai, vos serão perdoados. Mas aquele que fala mal contra o Espírito não será perdoado. Aí seria 3 pessoas, seria uma trindade. Mas não está assim o texto. Aquele que fala mal de mim será perdoado. Mas quem falar contra o Pai, o Espírito Santo, não será perdoado. Porque era o Pai que estava ali de forma espiritual no Filho. É o Pai no Filho que faz as obras. João 14. Entendeu? Então, eles usam esse texto de forma errada. Eu já vi anticristo falar assim para mim. Olha, lá diz que se falar mal do Filho e do Pai será perdoado. Mas não está assim o texto. Entendeu? Então, quando você fala mal do Espírito Santo, você está falando mal do Pai. Entendeu? Então, é um texto mal interpretado que os anticristos usam. Outro texto mal interpretado que os anticristos usam é João 14, que fala sobre o outro Consolador. E é engraçado que eu estava vendo esses dias aí a palestra do anticristo defendendo a Trindade, né? Defendendo que o Espírito Santo é uma outra pessoa. E usando vários textos. E aí ele pegou um texto aqui de João 14, né? E aí foi até engraçado, porque ele leu aqui o primeiro verso, né?
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então ele leu esse texto, ele pegou e fez uma exegese, fez sabe, um monte de teoria em cima da palavra outro, paráclito, né, consolador, outro consolador, e ficou ali, sabe? Só que ele não continuou o texto, sabe? E eles sempre fazem isso, eles nunca vão falar o restante do texto, porque o restante do texto vai explicar quem é esse outro consolador, entendeu? É muito engraçado. Eles fogem do contexto. Eles não explicam o contexto. E aí se perde o benefício da palavra, a revelação escrita se perde. Entendeu? Porque quando você vai para o verso 16 e 18, 17 e 18, explica quem é o Consolador. Entendeu? Explica. Olha só. Olha o que diz o verso 17. O Espírito da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os discípulos já estavam ligados. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não receberam Cristo. João 1, diz lá, vieram para o que era o seu, mas os seus não receberam. Porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis. Quem é que conhece eles? Vós conheceis, os discípulos. Porque ele habita convosco. Quem habitava com os discípulos? Entendeu? Jesus habitava com os discípulos. Vós conhece, porque ele habita convosco e estará em vós no futuro. Ó, vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês no futuro. Aí o verso 18, para mostrar que Jesus estava falando dele mesmo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Percebe? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quem vai voltar? Cristo. Aí é interessante que alguns anticristos dizem assim, não, irmão, aqui está falando sobre a segunda vinda de Cristo, que ele vai voltar de novo. Não, irmão, quando ele voltar, os discípulos já estão mortos, já morreram. E o contexto é do Espírito Santo. Entendeu? E ele não vai deixar os discípulos órfãos, ele vai voltar. É ele que vai voltar, meus amados. Por isso que no verso... É interessante esse aqui, no verso 20. Olha só no verso 20 que diz aqui, ó. No verso 28, na verdade. Nesse mesmo contexto aqui. Porque Jesus vai falando, né, do Pai, vai falando sobre eles ali. E aí no verso 28 Jesus diz, ouviste que vos disse, vou e volto. Entendeu? Para junto de vós. Se me amais, alegria de que eu vá para junto para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Né? E aqui no verso 20 revela essa forma que Jesus está neles, entendeu? Que ele diz ali, ó, naquele dia vós conhecereis, né, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Entendeu? Ou seja, quem é que está neles? Jesus. Aí eles pegam esse Espírito Santo, que é Jesus, né, de forma espiritual, claro, porque Jesus, na sua forma humana, né, como sumo sacerdote, está no céu. Cristo tem duas naturezas, sua natureza divina e espiritual, né, e essa natureza humana. Na sua natureza humana, está intercedendo no santuário por nós. E com a sua natureza divina, está nos dando poder aqui na terra para vencer o pecado. Amém? Está sendo o nosso intercessor aqui na terra por meio do seu Espírito. Por isso, quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele diz que está lá, é Cristo que está. Como? Por meio do Espírito. Não é um terceiro, não é uma outra pessoa, é Cristo mesmo. Amém? E aí a prova disso também é o verso 23, do mesmo contexto, que diz lá, ó, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Veja só, quem é que vai vir fazer morada no crente? O Pai e o Filho. Eu e meu Pai aqui, ó. Se alguém me ama e guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como é que o Pai e o Filho, duas pessoas,
nós sabemos que são seres pessoais, têm uma forma, né? Faz morada no crente. Como? Duas pessoas, Jesus Cristo sendo um ser, carregando a sua humanidade, vai fazer morada no crente. Por meio do Espírito Santo. Lembra, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele? Então, o Espírito habitando em mim é o Pai e o Filho que está morando em mim. Amém? Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de Deus. Cheia de Cristo. Amém? Só que os trinitarianos, eles negam essa verdade. E é triste, irmãos. Porque eles colocam um terceiro que a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é. Dá-se o nome de Espírito e adora esse terceiro. Sendo que na Escritura não tem permissão para isso. Não tem nenhuma indicação bíblica que a gente deve adorar o Espírito de Deus. E olha que para adorar Cristo foi dada uma ordem no céu. Foi preciso ter sido dada uma ordem. Lá em Hebreus capítulo 1 fala sobre isso. Foi dado uma ordem lá no céu e depois foi dada outra ordem quando ele se tornou homem aqui. E as pessoas estão adorando esse outro ser que deram o nome de Espírito Santo. Sem permissão bíblica. Idolatria. E é isso que o anticristo quer fazer. Levar as pessoas à idolatria. E o anticristo, ele nega essas verdades aqui que a gente viu. Entendeu? E eles traduzem de forma errada. Outro texto que eu gostaria de examinar aqui, e esse é o último relato que eu gostaria de examinar com vocês, para não ficar muito longo o vídeo, né? É aqui em Atos. Atos 5. Abre a tua Bíblia aí, Atos 5. E é interessante aqui, Atos 5. Ali vai falar sobre o caso de Ananias e Safira, né? Que o anticristo ele usa de forma errada para levar os irmãos ao erro, né? Atos 5, 3 e 4. 5, 3 e 4. Aqui, ó. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí muitos dizem assim, aqui, tá vendo? O Espírito Santo é Deus, porque ele disse que mentiu ao Espírito Santo e depois falou que mentiu a Deus. Ele mentiu ao Espírito Santo ou mentiu a Deus? Meu amigo, Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Ele é o Espírito Santo. É que Deus estava ali por meio do seu Espírito, por meio da sua onipresença. Claro, também e a onisciência, porque o Espírito pode ser a onisciência, onipresença, pode ser o poder de Deus, pode ser o dom de Deus, virtude de Deus. Desculpa. Mas, irmãos, Deus, ele pode utilizar seu Espírito como ele quiser. Amém? Ele pode utilizar seu Espírito para me dar força, como ele deu lá para Sansão. Pode utilizar o seu Espírito para dar sabedoria para um que não tem, para dar paz para outro, para transformar a vida de um. Ele usa seu Espírito como ele quer. Entendeu, meus amados? Então, Deus estava ali por meio do seu Espírito, da sua onipresença. Entendeu? Então, quando ele mentiu a Deus, a que Deus era? A gente sabe que existe só um Deus. Lembra do contexto bíblico? Existe um só Deus, o Pai, de quem é todas as coisas, diz as Escrituras. Então, a gente não pode fugir do contexto em geral. Entendeu? E tem muitos outros textos que os anticristos eles tiram essa verdade, né? Então, meus amados, é muito triste o anticristo destruir toda a mensagem do evangelho, né? Negar que Jesus Cristo não é filho de Deus, negar que Jesus é o Cristo, porque é isso que o anticristo ele faz. Aquele Jesus que veio há 2000 anos atrás, ele diz que Jesus não é o Cristo. Sabia disso? Lembra que quem é mentiroso não é aquele que nega que Jesus é o Cristo?
O anticristo ele faz isso. Por quê? Porque ele nega que Jesus é filho de Deus. E o Cristo bíblico, o Cristo verdadeiro, ele é filho de Deus. Negando que Jesus é filho de Deus, ele está negando um Cristo. Entendeu? Então, ele diz que que Deus é mentiroso, porque esse é meu filho amado, quem me compraz. Deus falou. Jesus disse que era filho de Deus. Entendeu? A Bíblia diz lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele nele crê. Eles negam isso, que Jesus não é filho nada, não é filho, que Deus não é pai, entendeu? Que todos eles são seres divinos, ninguém nasceu de que são eternos. Jesus Cristo é Deus por si mesmo, não precisa do Pai para ser Deus, não recebeu nada do Pai, sendo que Jesus diz, eu recebi a vida do Pai, entendeu? Diz que o Espírito Santo também é um outro Deus eterno. Então eles destroem totalmente a verdade bíblica, o Evangelho. Entendeu? Eles destroem o Evangelho e chamam de Deus mentiroso, de Cristo de mentirosos. Por isso que eles são anticristos. Mas são boas pessoas, entendeu? São boas pessoas. São mentirosos, mas são boas pessoas. Então é muito triste, muito triste. Por isso que aqui em 1 João, para nós terminarmos, meus amados, para não ficar muito longo o texto, 1 João capítulo 2, verso 24 diz: permaneça em vós o que eu vejo desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Amém? Que essa verdade do Evangelho de Deus, né, que Deus amou o mundo e deu seu Filho, é uma verdade, meu irmão. Acredite nisso, creia que Deus tem um Filho e é Jesus Cristo, né, que Deus é um só. Permaneça nessa verdade e você vai permanecer no Pai e no Filho. Amém? Louvado seja Deus. Fica com Deus, que Deus cuide da tua vida e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço.